Olá, tudo bem? Dentro do capítulo aí, palavras que trazem confusão, nós vamos falar sobre a peça piloto, o protótipo e o teste de modelagem, né? São três palavras diferentes que numa estrutura mais longa e mais complexa representam peças diferentes, né? Numa estrutura mais simples, mais ágil, essas três palavras representam a mesma peça, a mesma coisa. Então, numa estrutura mais complexa, nós temos lá o setor de criação, o setor de desenvolvimento de produto e o setor de produção. As peças que são feitas para checar a criação do estilista ou do designer, isso é, o estilista faz um desenho, né, um desenho estilizado daquela peça de roupa que ele está imaginando, que ele criou, que ele concebeu, e é feita uma peça para conferir se quem fez a peça entendeu, absorveu a ideia do estilista. Essa primeira peça é chamada de protótipo, né? Nessa estrutura mais complexa ela é chamada de protótipo. E ela vai ser chamada de protótipo enquanto não receber uma aprovação do setor de estilo ou designer, né? Então, a protótipo é aquela peça que o designer ou estilista aprovou para a produção, né? Aquela peça que ele realmente concluiu que representa a ideia que ele teve e vai passar para o setor de desenvolvimento de produto. O setor de desenvolvimento de produto, então, vai pegar esse protótipo, né? Vai verificar quais são as máquinas que ele vai usar no processo produtivo, quais são os aparelhos que ele vai aplicar, qual é o fluxo que ele vai dar no processo produtivo e vai reproduzir uma peça para checar se aquelas adaptações do processo produtivo vai manter a mesma peça, o mesmo aspecto da criação do estilista, né? Então ele vai definir ali no desenvolvimento do produto o tamanho do zíper para cada tamanho de roupa, né? Ele vai definir os materiais, a origem do material, o fornecedor do material, e com essas especificações, com o processo, especificações do processo produtivo também, ele vai construir a peça piloto. Essa peça recebe o nome de piloto, porque é a peça que vai direcionar o processo produtivo até o final, até a reprodução, né? Até a execução das ordens de corte. Então, essa peça piloto, o ideal é que ela represente a cópia mais fiel, né, que deva ser executado na produção, né? Então, a peça piloto ela tem esse sentido, direcionar todas as dúvidas do processo produtivo. Qualquer uma pessoa que tiver alguma dúvida sobre esse produto dali para frente, ele vai se guiar pela peça piloto. A peça ou os testes de modelagem são aquelas peças que são feitas para conferir se a gradação ou a graduação da modelagem, né, que o modelista fez, vai estar coerente com a tabela de medidas definida pelo setor de criação. Então vai ter uma tabela de medida, e aí eu vou fazer alguns tamanhos para checar, né, se a gradação ou a graduação está de acordo com aquela tabela de medida. Essas peças são chamadas testes de modelagem. Então nós temos o protótipo, que na realidade é a validação da criação. Nós temos a peça piloto, que é a validação do processo produtivo. Já em estruturas menores, né, em fluxos de produção menores, em empresas que agem mais rápido, a peça piloto, o protótipo ou o teste de modelagem é uma única peça, né? Então o estilista faz o desenho estilizado, né? Ele passa para o modelista, que já monta a primeira peça, faz os ajustes que precisam, e uma vez aprovada essa peça segue o processo produtivo para guiar, para orientar o processo produtivo. Normalmente, essa peça ela não é a cópia fiel do que deve ser reproduzido no processo produtivo. Essa peça recebe fitas crepes, recebe avisos, né? Recebe vários indicadores de atenção, né? Para que o processo produtivo olhe, fala, olha, aqui vai um botão, não tem, mas vai um botão. Aqui vai um bordado, não tem, mas vai um bordado. Aqui a linha é azul, está branca, mas é azul. Então, ele vai ali, como não pode fazer uma nova peça, né, para ser a cópia fiel,
ele vai usando aquela peça que foi usada para aprovar a criação, ele vai usando também para orientar o processo produtivo. O que acontece é que quando você entra num processo produtivo com uma peça que não é a cópia fiel, provavelmente esse processo produtivo vai ligar muito para o pessoal da criação ou para o pessoal do desenvolvimento de produto nessa estrutura menor e vai perguntar, porque ela vai ter dúvida, né? Se aquilo é aquilo mesmo. Então ela vai parar, vai perguntar, e o processo de desenvolvimento de produto, ele vai usar grande parte do tempo dele para responder às dúvidas da produção, né? Tanto da produção quanto do pessoal que empenha materiais. Então ele é o setor, ele é o catalisador, né? É comum nessas estruturas mais enxutas que os analistas de produto, os assistentes de produto, fiquem direto, né, no telefone com o processo produtivo, tentando tirar as dúvidas e tentando fazer com que a peça saia realmente de acordo com aquilo que foi projetado para ela. Então nós temos essas diferenças dessas nomenclaturas, né? Que como as empresas maiores usam protótipo peça piloto, as empresas menores que não precisam, que não fazem esses dois conjuntos de peça, de criação e desenvolvimento de produto, eles fazem uma peça só, aí se confundem, né? Ou então usam o mesmo nome, como às vezes escutam alguém falar de protótipo, acha que aquilo é protótipo, quando escutam falar que aquilo é peça piloto, fala como aquilo é peça piloto, né? Mas na realidade o protótipo é a validação da criação e a peça piloto é a validação do desenvolvimento de produto para ser reproduzido no processo produtivo, tá? Lembra que no nosso mundo têxtil, no nosso mundo de confecção, não existe certo e errado, né? Nós precisamos compreender o que cada pessoa quer dizer com a palavra que ela está nos falando. Até mais e um abraço.